Boa noite para você que está acompanhando o nosso programa. O Papa Francisco esteve hoje em Bari, no litoral italiano, começando a sua missão de 2020 fora do Vaticano. Essa é a primeira viagem do Papa esse ano e, por falar em viagem, vamos acompanhar no programa de hoje uma retrospectiva das viagens do Papa Francisco em 2019. Foi o ano que o Santo Padre mais viajou. Foram 7 viagens internacionais. Passou por 11 países, começando em janeiro na JMJ do Panamá. Em seguida foi aos Emirados Árabes, depois ao Marrocos. Visitou também Bulgária e Macedônia, terra de Madre Teresa de Calcutá. Depois o Papa visitou outros 3 países africanos: Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurícios. E por fim, o Papa foi à Ásia, esteve na Tailândia e no Japão. Hoje, o Papa Francisco realizou a sua primeira viagem neste ano de 2020. Francisco foi a Bari, cidade que fica no litoral italiano, e é a segunda vez que o Papa vai a esta cidade. O Papa presidiu a missa que encerrou o encontro dos bispos do Mediterrâneo pela paz. Estiveram reunidos em Bari, no sul da Itália, bispos de 20 países que fazem fronteira com o mar Mediterrâneo, refletindo sobre a espiritualidade dessas regiões. Mediterrâneo, fronteira de paz. O evento foi promovido pela Conferência Episcopal Italiana. O Papa se encontrou com bispos na Basílica de São Nicolau e presidiu a Santa Missa na Praça Cristóforo Colombo, que nós transmitimos hoje pela manhã aqui na TV Canção Nova. Em seguida, Francisco rezou a tradicional oração do Ângelus. Por falar em viagens, já que hoje o Papa começou a sua peregrinação do ano fora do Vaticano, vamos mostrar a partir de agora as viagens de Francisco em 2019. Foi o ano que ele mais viajou. A gente embarca com a nossa equipe em Roma, que nos leva aos momentos mais importantes das viagens apostólicas do Papa, que levou a mensagem do Evangelho a diversos países, confirmou seu rebanho na fé e dialogou com outras culturas e religiões. Foram 7 viagens apostólicas internacionais e 11 países visitados. Desde que assumiu o pontificado, esse foi o ano que Francisco mais viajou. Francisco abriu sua agenda de viagens em janeiro, indo ao Panamá, no continente americano, para a Jornada Mundial da Juventude. Depois seguiu o ano visitando países do continente africano, asiático e europeu. No Panamá, o Papa era esperado por milhares de jovens de várias partes do mundo. Um encontro que Francisco afirmou ter sido revigorante para ele. Na vigília, cerca de 600 mil jovens celebraram o momento com o Papa. Ele usou termos do mundo digital para dizer aos jovens sobre o verdadeiro sentido da vida. E os recordou que eles não são só o futuro do mundo, eles são, acima de tudo, o agora. Cores, bandeiras, sorrisos, emoção. Uma festa que transformou o Panamá no país da juventude católica. Menos de um mês depois, no início de fevereiro, o Papa deixou novamente o Estado do Vaticano e foi aos Emirados Árabes para a primeira visita de um pontífice à Península Árabe. Na capital Abu Dhabi, o Papa se encontrou com líderes muçulmanos e assinou com o grande imã Al-Taib um documento histórico sobre a fraternidade humana a favor da paz mundial e da convivência comum. No texto, os dois se opõem a todo tipo de violência, em especial a que é realizada em nome da fé, e pedem a colaboração mundial na construção da paz. No país de maioria absoluta de muçulmanos, o Papa também se encontrou com um pequeno rebanho católico, a maior parte de estrangeiros que se mudaram para trabalhar nos Emirados Árabes. Na missa, a alegria dos católicos e também a presença de muçulmanos. Já em março, Francisco foi a outro país de minoria cristã, em Marrocos, no continente africano. Ele teve encontros com líderes muçulmanos e visitou uma escola de formação dessa religião que visa justamente romper com a violência em nome da fé. O Papa também visitou um centro de acolhida de imigrantes mantido pela Caritas e destacou que a questão imigratória é urgente e requer iniciativas concretas. Francisco também celebrou missa para o pequeno grupo de católicos do país e esteve com padres e missionários que atuam lá.
Recordou que não importa o quanto é grande a comunidade, mas sim o quanto é eficaz. No mês de maio, foi a vez de visitar 2 países do leste europeu, os 2 de maioria ortodoxa. Na Bulgária, Francisco participou da vida paroquial dos cristãos daquele país, dando a primeira comunhão a 242 crianças. Já na Macedônia, terra de Madre Teresa de Calcutá, o Papa visitou o Memorial da Santa dos Pobres e recordou que o amor não tem fronteiras, não tem limites, e que a pequena Madre Teresa mostra o caminho da grandeza do coração. Em junho, Francisco foi a outro país europeu, a Romênia. Lá, o Papa beatificou 7 mártires do rito grego católico e mostrou o quanto o amor sem limites a Deus deixa marcas. Se encontrou com o patriarca da Igreja Ortodoxa e rezaram juntos. No discurso, afirmou que a unidade não nos tira a legítima diversidade e pediu que o Espírito Santo conduza todos a viver como filhos de Deus e assim como irmãos. De volta a Roma, uma pequena pausa nas viagens que foram retomadas no início de setembro. E o destino, 3 países do continente africano. A primeira etapa foi em Moçambique. Francisco quis se fazer presente na vida de tantos moçambicanos que perderam tudo em fortes enchentes no início do ano. Em discursos feitos em português, o Papa falou de esperança. Aos jovens pediu que eles não desistam dos sonhos mesmo quando tudo parece perdido. Às autoridades pediu atenção ao povo sofredor. E na missa falou aos católicos sobre o dom da paz e a missão de sermos instrumentos de reconciliação. O Papa ainda visitou Madagascar e Ilhas Maurício. Nos 2 países falou de esperança e de paz. E para encerrar as visitas internacionais deste ano, o Papa Francisco foi à Tailândia e ao Japão numa das suas mais longas viagens. Foram 7 dias entre deslocamentos e atividades. Dias intensos e marcantes. Na Tailândia, Francisco afirmou ter sido marcado pelo sorriso daquelas pessoas que, mesmo em meio a crises e dificuldades, continuavam a celebrar a vida. No país de maioria budista, o Santo Padre esteve com líderes dessa religião e agradeceu pelo convívio pacífico com os cristãos. Na missa celebrada no Estádio Nacional, o Papa chamou os tailandeses a serem discípulos e missionários, a espalhar com a vida a boa notícia. De lá, seguiu para o Japão, visitou Hiroshima e Nagasaki e rezou diante de monumentos que recordam as vítimas da bomba atômica. Fez um forte apelo aos países para que não usem, mas também não construam armas nucleares. Participou de um encontro pela paz e disse que a experiência do passado precisa nos ensinar a escolher outros caminhos. O Papa também celebrou missa, esteve com jovens e com universitários. Mostrou que através do diálogo e da tolerância se comunica a mensagem do Evangelho. Em 2019, Francisco não economizou forças para sua missão de peregrino da paz e da esperança. Com sua abertura ao encontro com as mais diversas culturas, ensinou que o caminho do diálogo é eficaz. Deixou marcas da presença de pastor aos pequenos ou grandes rebanhos. Deixou marcas de um homem de paz e de unidade ao mundo tão marcado pela dor e pela divisão. Por onde passou, levou a bênção e a mensagem do amor. A última viagem de 2019 foi em países asiáticos. O Papa visitou a Tailândia e o Japão, viagem internacional de número 32. Vamos ver o primeiro destino dessa viagem, onde o Santo Padre foi recebido com festa em Bangkok, capital tailandesa, e teve intensas atividades no país asiático. A primeira atividade oficial de Francisco foi uma visita ao Palácio Governamental para o encontro com autoridades civis e corpo diplomático. O Papa foi recebido pelo primeiro-ministro, general Chanocha. Após um encontro privado, Francisco agradeceu a oportunidade de visitar uma terra que afirmou ser detentora de tantas maravilhas naturais e, sobretudo, guardiã de antigas tradições espirituais e culturais. No discurso, o Papa falou sobre o desenvolvimento, o diálogo e imigração. Pediu atenção aos mais desfavorecidos e recordou que sobre a imigração, a Tailândia também precisou enfrentar esse desafio. Fez um apelo para que esse tema não seja ignorado, que a comunidade internacional atue com responsabilidade e promova uma migração segura, ordenada e regulamentada. E pediu que sejamos todos artesãos de hospitalidade. Ordenada e regulada. Um outro encontro marcante deste dia foi com o Patriarca Supremo do Budismo, a religião de mais de 90% dos tailandeses.
O patriarca afirmou ao Papa que a Igreja Católica chegou à Tailândia para ajudar e agradeceu a visita do pontífice. Já Francisco recordou a ida de João Paulo II àquele mesmo templo em 84 e disse que é possível sempre crescer no diálogo e na cultura do encontro. Tais possibilidades nos lembram quão importante é que as religiões se manifestem cada vez mais como faróis de esperança enquanto promotoras de fraternidade. De lá, Francisco seguiu para uma visita ao Hospital Saint-Louis, fundado pelos católicos em 1898 e agora Centro Médico de Excelência. O pontífice se encontrou com a equipe médica e com um grupo de pacientes. Ele disse que eles realizam uma das maiores obras de misericórdia e que vai muito além de um simples e louvável exercício da medicina. Pediu que eles continuem sempre abertos ao imprevisto, ou seja, a acolher e abraçar a vida como chega a urgência do hospital, para ser atendida com uma compaixão especial, que brota do amoroso respeito pela dignidade de todos os seres humanos. Todos os membros dessa comunidade possam sentir-se acompanhados e sostenidos em sua missão. Já o último compromisso do Papa foi o tão esperado encontro com a comunidade católica do país. No estádio, muita expectativa para receber o pontífice. Na homilia, Francisco recordou os primeiros missionários que levaram o cristianismo à Tailândia e que fizeram daquele povo a própria família. Diz que eles tiveram que abrir o coração a uma nova realidade, superar todos os obstáculos e divisões, para encontrar as mães e irmãos tailandeses que não frequentavam a igreja. E afirmou, sem este encontro faltaria o rosto do cristianismo, os cânticos e as danças que representam o sorriso típico dos tailandeses e o seu contexto cultural. De suas chagas, de suas sonrisas e de suas vidas. E esse encontro do Papa Francisco com o povo tailandês continua amanhã, último dia de sua visita ao país. Francisco vai se encontrar com seminaristas, padres religiosos e bispos que atuam na Tailândia. Depois vai se encontrar também com líderes de outras religiões que estão presentes ali. E para encerrar essa visita, celebrar uma missa para os jovens na Catedral de Bangkok. Esse é o nosso Papa Francisco. Um detalhe curioso, essa freira que vimos sempre ao lado dele como tradutora na Tailândia é a sua prima. Vamos ver agora como foi a visita de Francisco no Japão. Além da capital Tóquio, o Papa foi a duas cidades marcadas pelo triste ataque da Segunda Guerra Mundial com o uso de bomba atômica. Em Hiroshima e Nagasaki, Francisco renovou o apelo de paz. Francisco chegou no Japão na tarde de sábado. Após ser recebido no aeroporto de Tóquio por autoridades civis e religiosas, no trajeto se encontrou com fiéis que o esperavam mesmo debaixo de chuva. Se dirigiu para a Nunciatura Apostólica, onde ali se encontrou com os bispos do país e fez seu primeiro discurso. Disse que desde jovem tem um carinho muito grande pelo Japão e vê ali uma igreja autêntica, com muitos testemunhos de fé, e encorajou os bispos, mesmo sendo minoria cristã, a buscarem um verdadeiro caminho missionário de evangelização e proteção do seu rebanho, para que juntos com o evangelho da compaixão e da misericórdia, acompanhem os fiéis que lhes foram confiados. Capaz de brindar a todos. No domingo, o Papa Francisco se dirigiu para Hiroshima e Nagasaki, cidades que em agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, foram atingidas por bombas atômicas. As estimativas indicam que cerca de 250 mil pessoas morreram, a maioria vítimas do próprio bombardeio e outras devido às consequências dos efeitos radioativos. Logo pela manhã, o pontífice chegou na cidade de Nagasaki. Seu primeiro compromisso foi no Parque Atomic Bomb Hypocenter. Recebido por autoridades e fiéis, Francisco ofereceu uma coroa de flores pelas vítimas do atentado nuclear e, durante alguns minutos, rezou silenciosamente diante de um monumento dedicado a essas pessoas. Em seu discurso, refletiu sobre a triste realidade das armas nucleares que podem devastar multidões, e fez um apelo pela paz, pedindo uma sociedade mais consciente do valor da vida e da fraternidade, e finalizou este momento rezando a oração pela paz de São Francisco de Assis. Donde haja tristeza, ponga sua alegria.
Em seguida, o Papa foi até o local onde se encontra o Monumento dos Mártires de Nagasaki, dedicado ao jesuíta do século XVI, São Paulo Miki e seus companheiros, que foram crucificados naquele local devido à perseguição contra os cristãos a pedido do imperador da época. Francisco fez sua homenagem a esses homens e mulheres, que doaram suas vidas pela causa de Jesus e pelo seu povo, e que foram sementes do cristianismo no país. Em seu discurso, o Papa disse que esperou muito por este momento, pois ali naquele local ele encontra um verdadeiro testemunho de fé e de santidade. Rezou por todos os cristãos perseguidos no mundo atual, pedindo para que a liberdade religiosa seja garantida a todos. Seja garantizada para todos e em todos os rincones do planeta. E concluiu este momento com a oração do Ângelus. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ainda em Nagasaki, o pontífice presidiu a missa no estádio para cerca de 35 mil fiéis que o acolheram com muita alegria. Na homilia, com suas palavras, fortaleceu a fé daquele povo, do qual ele mesmo disse que portam uma ferida em sua carne devido às tragédias, o calvário que viveram em muitas situações tristes, e disse que por meio da esperança em Jesus, o Rei, o Deus vivo que age em meio a nós, podemos profetizar em alta voz um reino de verdade e vida, de santidade e graça, de justiça, amor e paz. De justiça, de santidade e graça, de amor e de paz. E por fim, seu último compromisso no domingo foi em Hiroshima, onde aconteceu o encontro pela paz no memorial dessa cidade, que também foi atingida por uma bomba atômica. Ali, com algumas vítimas, líderes religiosos e fiéis reunidos, o Papa Francisco discursou pedindo que a paz não seja apenas palavras proferidas, mas sim feita de atitudes. Pediu para que despojemos das armas que carregamos em nossas mãos e para que lutemos cada vez mais pela difusão da solidariedade entre os povos. A esperança de que é possível escrever e realizar uma história diferente. Após intensos e importantes compromissos, retornou para a Nunciatura Apostólica de Tóquio, onde está hospedado. No próximo bloco, vamos com o Papa Francisco para a África, uma das principais viagens de 2019, onde a nossa equipe da TV Canção Nova esteve pertinho do Santo Padre e do povo africano. Na última viagem para a África, uma das mais importantes de 2019, o Papa Francisco visitou 3 países: Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício. Papa Francisco iniciou sua visita ao continente africano por Moçambique. Chegou ao país no dia 4 de setembro, envolto numa receptividade muito característica, regada por dança e cânticos. Na manhã do dia 5, o Sumo Pontífice seguiu para o Palácio da Ponta Vermelha, onde se encontrou com as autoridades civis, sendo recepcionado pelo presidente do país, Filipe Nyusi, que segue em campanha pela reeleição. Em seu discurso de boas-vindas, trouxe o reconhecimento do papel da Igreja nas áreas sociais e de educação. O Papa tomou a palavra e endereçou-as à população da cidade da Beira, que sofreu com a passagem devastadora do ciclone Idai em março deste ano. A princípio, a Conferência Episcopal Moçambicana desejava que sua visita acontecesse na região norte. Não sendo possível o deslocamento, se fez vizinho ao sofrimento desta população na introdução de seu discurso e exigiu das autoridades civis a reconstrução das regiões afetadas. Se sentiram tocadas e envolvidas por essas palavras encorajadoras e que nos dão força de continuarmos a acreditar que o Santo Padre, não só Deus, na pessoa dele também, continua conosco, não nos abandonou. Com grande disposição e acenando para nossas dentes, seguiu para o pavilhão do Machakene, um encontro interreligioso e com jovens. Aproximadamente 5.000 pessoas ouviram com atenção as palavras do líder da Igreja Católica. Em seu discurso aos jovens, o Santo Padre, o Papa, citou 2 atitudes que podem matar o sonho e a esperança: a resignação e a ansiedade. Trouxe ainda um modelo muito conhecido aqui em Moçambique, o grande jogador de futebol Eusébio da Silva, o Pantera Negra. Segundo o Santo Padre, o Papa foi um jovem que, no seu tempo, soube enfrentar com coragem as dificuldades. E, claro,
O futebol é paixão nacional aqui nestas terras. Então, os jovens aplaudiram com alegria e muito entusiasmo o discurso do Santo Padre. Ensinou a não perder a esperança acima de tudo, ter muita fé e não desistir. A base de tudo é não desistir, sempre ter foco nos seus objetivos e sempre vais alcançar. O Papa sublinhou que a unidade é o antídoto necessário para o combate à divisão e que a reunião de diversas confissões religiosas atestam que todos são filhos da mesma terra. Francisco, dialogando em muitos momentos com os jovens, fez o seguinte questionamento: vocês querem a paz? A resposta foi em alto e bom som. O pontífice se encontrou ainda com os religiosos, sacerdotes e catequistas na Catedral de Maputo. Uma igreja presente em todo o território nacional e que enfrenta os desafios de uma nova evangelização. Receber o Papa para nós é uma grande alegria, é uma emoção muito grande para todos os moçambicanos, que somos muitos que não temos condições realmente de chegar até ele, mas é ele que chegou até nós. Viva o Santo Papa! E uma missa no estádio do Zimpeto, que reuniu milhares de fiéis, foi o último compromisso do Papa em Moçambique. Ele encerrou a sua visita ao país com um apelo à reconciliação. Foram encontros memoráveis com a sociedade civil, com os jovens. Vamos ver o resumo dessa visita de Francisco a Maputo, capital do país. Papa Francisco rompe a cotidianidade do povo moçambicano. Um cotidiano com um alto índice de pobreza extrema, de um povo de pé no chão, com um sorriso largo, forte, que demonstra saber bem o que é caminhar. Esta população se adapta ao transporte público disponível, oferta o que possui com largueza e observa, por vezes, os contrastes que a vida lhes oferece. O povo que colore a paisagem com capulanas, vestimentas que comunicam uma mensagem. Uma das mais utilizadas neste período foi a do Santo Padre. Ela possui seu rosto estampado e sorridente. Talvez seja este o modo como ele é visto por aqui. Este povo de olhar expressivo contempla uma natureza forte, altiva e imponente, mas que por vezes causa estrago e dor. Tira do chão seu sustento, as machambas familiares são tratadas com respeito e zelo. É neste mosaico, desde a pequena parcela urbana a grandes extensões rurais, que o Papa usou da oratória jesuíta para chamar a atenção às autoridades civis, num apelo de paz duradoura e de um olhar para os que sofrem. O Papa argentino se fez próximo, até mesmo dos jornalistas, que prestaram serviço ao seu profetismo, fazendo-o chegar a outros continentes. No estádio Zimpeto, com mais de 90 mil pessoas, o Sumo Pontífice assinalou que a ajuda externa não pode cobrar o alto preço da exploração e que a ordem dada por Jesus no Evangelho do dia, amai os vossos inimigos, precisa ter eco nos corações, já que o desejo é de paz e reconciliação. Disse ainda que entende o quão difícil é falar de perdão quando as feridas ainda são tão recentes. Mas, segundo ele, o pedido de Jesus visa a benevolência a todos, mesmo aos causadores da dor. O Papa Francisco encerra sua passagem por Moçambique num dia de frio e muita chuva. Uma realidade muito atípica por aqui. O Papa deixa aí uma mensagem de paz que também é um desejo que pulsa no coração de todos os moçambicanos. Papa Francisco ainda faz um trocadilho muito próprio dele. Ele diz, se você tiver em dúvida entre a guerra e a paz, faça o jogo de Cristo, faça a opção pela paz. Papa Francisco, nesses dias, tocou em realidades muito sérias, tanto a nível social, político e religioso. O Papa que deixa aí para os católicos desta nação a mensagem da exigência radical pelo Evangelho. Espero uma paz, uma reconciliação entre os nossos irmãos que entram sempre em conflitos. Esperemos que ele traga a paz mesmo, traga a paz a Moçambique. Francisco deixa Moçambique em clima de ação de graças, num canto no dialeto xangana que diz: obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito a nosso favor. O segundo destino do Papa Francisco na África foi Madagascar, um país com tantas belezas naturais e um povo que o recebeu calorosamente.
Francisco despediu-se do povo de Moçambique por volta de 12h30 no horário local. Autoridades civis e religiosas o acompanharam até o aeroporto de Maputo. Muita festa para agradecer ao Santo Padre os 2 dias que esteve no país como um portador de esperança e reconciliação. A segunda etapa desta viagem ao continente africano é em Madagascar. O país tem cerca de 25 milhões de habitantes e é um dos mais pobres do mundo. 90% da população vive com menos de $2 por dia. É também uma nação de diversidade cultural e religiosa. Esses dias foram de intensa atividade para preparar os locais por onde o Papa vai passar. Nesse parque, Francisco vai fazer a vigília no sábado à noite com os jovens e a Santa Missa no domingo pela manhã. O coral que vai cantar nas celebrações vive os últimos preparativos para esse grande encontro. Foi uma grande alegria me preparar para este evento, é uma alegria para todos os católicos do mundo e especialmente para nós aqui em Madagascar. Ele veio semear paz e esperança e é tudo o que queremos. E para os deslocamentos abertos de Francisco, o país preparou este papamóvel. O único pedido do Papa é que o carro não fosse blindado e fosse aberto. O país já foi visitado também por João Paulo II em 1980. Ainda no continente africano, o Papa Francisco visitou Port Louis, nas Ilhas Maurício, terceiro país e último destino dessa 32ª viagem apostólica. O Papa chegou ao aeroporto de Port Louis por volta das 10h30 da manhã e foi acolhido pelo primeiro-ministro do país e outras autoridades civis e religiosas. 2 crianças deram flores a Francisco em sinal da acolhida de todo o povo de Ilhas Maurício. Do aeroporto, seguiu para o monumento Santa Maria Rainha da Paz. É a segunda vez que Ilhas Maurício recebe a visita de um Papa. João Paulo II visitou o país em 1989, 20 anos depois da proclamação da independência. A religião que predomina em Ilhas Maurício é o hinduísmo, justamente porque mais da metade da população é originária da Índia. 32% dos habitantes são católicos. E a escolha do Papa de visitar o país entra justamente nesse desejo dele de confirmar as comunidades católicas, principalmente em regiões onde são minoria. Na manhã, o Papa se encontrou com os fiéis para a Santa Missa. Antes da celebração, passeou de papamóvel e foi acolhido com festa. Na homilia, ele agradeceu aos que vieram, seja de Maurício ou de outras ilhas da região. Na reflexão, falou sobre as bem-aventuranças, que afirmou ser a carta de identidade de todo cristão. Quando alguém me pergunta como se faz para ser um bom cristão, a resposta é simples. É preciso fazer, cada um a seu modo, aquilo que Jesus diz no discurso das bem-aventuranças. No discurso das Beatitudini. E recordou que foi essa a via escolhida pelo beato Jacques Désiré, chamado de apóstolo da unidade mauriciana, cuja festa se celebra hoje. Destacou que o beato Jacques descobriu que evangelizar era fazer-se tudo com todos e que por isso aprendeu a língua dos escravos que tinham apenas sido liberados e anunciou a eles de maneira simples a boa notícia da salvação. Fundou pequenas comunidades que depois se tornaram as paróquias da ilha. Dava atenção e confiava nos pobres e descartados. Francisco exortou que esta missionariedade precisa ser conservada para não perder o entusiasmo de evangelizar. E os jovens, afirmou, são capazes de fazer isso e de convidar toda a comunidade a rejuvenescer, a seguir para novos horizontes. Disse que mesmo com o crescimento econômico dos últimos 10 anos, são ainda os jovens os que mais sofrem com a instabilidade da economia. E afirmou que a juventude é a primeira missão da Igreja, a qual se deve comunicar a alegria do encontro com Jesus. Aos milhares de peregrinos presentes, disse que ali, naquele monte, que ele gostaria que fosse o Monte das Bem-aventuranças, cada um precisava ouvir o chamado à felicidade. Só os cristãos alegres suscitam o desejo de seguir por essa estrada. No final, o Papa recebeu de uma jovem uma camisa de seu time de futebol, São Lourenço. Na breve, mas intensa visita, o Papa ainda circulou de carro aberto pela cidade. Seguiu para o santuário do Beato Jacques Laval, onde rezou diante do corpo do Beato.
Na saída, cumprimentou algumas pessoas que são acolhidas por um projeto social do local. E de lá seguiu direto para o encontro com o presidente e outras autoridades civis e religiosas, inclusive representantes de outras religiões do país. Francisco agradeceu a acolhida e disse ter ficado feliz de visitar uma nação tão rica em diversidade cultural, étnica e religiosa, e que ficou impressionado com a capacidade de respeitar e harmonizar as diferenças em favor do bem comum. Atenta ao bem comum. Exortou a ter atenção ao crescimento econômico para que esse não despreze os mais pobres e ignore a proteção ao meio ambiente. Pediu uma política que dê testemunho aos jovens, que combata a corrupção e modelos que privilegiam apenas uma parcela da sociedade. E afirmou desejar que todas as religiões do país continuem num caminho de diálogo e de colaboração à paz social. E reafirmou a disponibilidade dos católicos de Ilhas Maurício a crescer nesse diálogo. Participare a questo fruttuoso diálogo. Francisco despediu-se do país no final da tarde e seguiu para Madagascar. Amanhã de manhã é seu retorno a Roma. No próximo bloco, vamos ver um pouco do percurso do Papa em outros países, como Marrocos, Bulgária, Emirados Árabes, Macedônia, terra de Madre Teresa de Calcutá, e a viagem para a JMJ do Panamá. Estamos de volta e agora vamos acompanhar o percurso que o Papa fez por outros países. Entre as viagens do ano passado, Francisco visitou o Marrocos, uma outra parte da África. No país marroquino, procurou fortalecer as relações diplomáticas com a nação do norte africano e propôs o diálogo entre os cristãos e muçulmanos. Nas ruas de Rabat, capital de Marrocos, um cortejo. De um lado, o Papa Francisco e do outro, o rei do país, Mohammed VI. Um momento marcante, a assinatura do documento pedindo que a cidade de Jerusalém seja sempre um patrimônio comum das três religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo. No texto do documento, os dois afirmam que a cidade santa é um local de encontro e precisa ser símbolo de coexistência pacífica, onde se cultive o respeito mútuo e o diálogo. Eles pedem ainda a liberdade de acesso e o direito de exercerem ali o seu próprio culto. No primeiro discurso às autoridades e ao povo marroquino, Francisco falou de diálogo entre católicos e muçulmanos. Diz que podem testemunhar ao mundo e dar um novo impulso à solidariedade. Este é um desafio que todos somos chamados a assumir, sobretudo neste tempo em que se corre o risco de fazer das diferenças motivo de rivalidade e desagregação. O Papa falou ainda do problema da imigração, que não vai ser resolvido com a construção de muros, de barreiras, nem fomentando o medo dos outros ou negando assistência àqueles que legitimamente almejam uma vida melhor. Depois, o Papa visitou o Centro de Formação de Imãs, ou seja, líderes pregadores do islamismo. O centro foi criado pelo rei Mohammed com o objetivo de formar contra extremismo, violência em nome de Deus, realidades que não fazem parte da essência da religião muçulmana. Estamos felizes em receber o Papa e o rei Mohammed VI. Estamos aqui para estudar e somos contra qualquer tipo de extremismo. Temos que ser unidos, muçulmanos e cristãos, para trabalharmos juntos. A última atividade de Francisco no sábado foi a visita ao Centro de Acolhida de Imigrantes da Cáritas. Foi recebido com aplausos pelos imigrantes. Para as crianças que fizeram uma apresentação típica, o Papa agradeceu e disse que é por causa delas que não se pode desistir de lutar por um mundo melhor. No discurso, falou que uma cidade se torna deserta e sem vida quando perde a capacidade da compaixão. Na manhã de domingo, o Papa fez uma visita privada a um centro rural de serviços sociais. O local fica a 20 quilômetros do centro e acolhe 150 crianças que precisam de ajuda. Um momento descontraído e cheio de carinhos. Marrocos tem cerca de 35 milhões de habitantes. O país é de religião muçulmana, mas a Constituição conserva o direito de praticar outras religiões no país. Atualmente são 23 mil católicos, menos de 1% da população.
35 paróquias, 46 sacerdotes e cerca de 200 religiosos que trabalham principalmente em escolas, casas de acolhida e hospitais. Ao encontrar-se com padres, bispos e religiosos, Francisco disse que não se assusta ao ver que eles são a minoria. Disse que não fomos feitos para ser grande número, mas para ser fermento na massa, luz no mundo. O problema não é ser pouco, e sim ser insignificante. Mesmo sendo um pequeno grupo, vocês são chamados a espalhar a alegria do cristão por onde passarem. O último compromisso de Francisco foi com seu rebanho no estádio. Muita festa ao recebê-lo para a celebração da missa. O Papa convidou-a, através da experiência com o Pai Misericordioso, a entender que somos todos irmãos e, assim, vencer as disputas e as violências. Francisco é o segundo Papa a visitar Marrocos. João Paulo II esteve no país há 34 anos. Nesses 2 dias, o Papa deixou mais uma vez a marca da alegria e da esperança e um convite forte à unidade e ao diálogo. Vamos agora do norte da África ao leste europeu. A visita apostólica à região abraçou 2 países, Bulgária e Macedônia do Norte. Na Bulgária, o Santo Padre esteve com refugiados, presidiu missa de primeira comunhão de mais de 200 crianças, esteve com religiosos e no encontro pela paz com líderes de várias religiões. No segundo dia da viagem à Bulgária, o Papa Francisco visitou pela manhã um centro de acolhida de refugiados, cuidado pela organização Caritas. O Papa foi recebido por cerca de 50 refugiados, a maioria do Iraque e da Síria. As crianças se apresentaram e depois, junto com os pais, cumprimentaram o Santo Padre. O Papa disse que entende todo o horror da fuga e as muitas dificuldades que eles enfrentam e a falta de acolhida, mas pediu que eles tenham esperança. Disse ainda que a realidade vivida pelos refugiados e imigrantes é uma cruz da humanidade nos dias de hoje. Agradeceu às pessoas que se dedicam à acolhida e principalmente à integração dos refugiados. Eu dei a ele uma carta escrita em inglês e falei sobre as realidades da cidade de Mossul, no Iraque, de onde eu fugi. Pedimos sua ajuda, tenho confiança nele e estou muito feliz por ele ter nos conhecido. O Papa também visitou a cidade de Rakovsk, conhecida como o coração do cristianismo da Bulgária, e foi recebido com festa enquanto passava de Papa móvel pelas ruas. Celebrou a primeira comunhão de 245 crianças. A primeira comunhão, explicou Francisco na homilia, é antes de mais nada uma festa na qual celebramos Jesus que quis ficar sempre ao nosso lado e nunca se separará de nós. Com momentos de descontração, o Papa levou as crianças a compreender que fazemos parte de uma mesma família. Temos o mesmo Pai, que é Deus, a mesma casa, que é a Igreja, e somos todos irmãos, jamais inimigos. O último compromisso do Papa foi um encontro pela paz com líderes de diversas religiões presentes na Bulgária. Católicos, ortodoxos, muçulmanos, protestantes e judeus rezaram juntos pela paz. No discurso, Francisco disse que todos nós somos chamados a sermos artesãos da paz. Uma paz que precisamos rezar para tê-la, mas também trabalhar muito para conquistá-la. Francisco disse ainda que com a chama do amor, eles desejam derreter o gelo das guerras. Essa é a 29ª viagem apostólica do Papa Francisco e a 4ª deste ano. Ele já foi à América Central, à África, à Ásia e agora a países do leste europeu. Ele chegou no domingo pela manhã à cidade de Sofia, capital da Bulgária, e foi recebido por autoridades civis e religiosas. Na cidade de Sofia, o Papa também teve um importante encontro com o patriarca ortodoxo. O Papa reforçou o desejo e a necessidade de um convívio pacífico e respeitoso, de um diálogo fraterno. As feridas que ao longo da história se abriram entre nós, cristãos, são dolorosos golpes infligidos no corpo de Cristo, que é a Igreja. Ainda hoje tocamos com as mãos as suas consequências, mas devemos colocar juntos as mãos nessas feridas e confessarmos que Jesus ressuscitou e proclamarmos como nosso Senhor e Deus. Depois de deixar a cidade de Sofia, capital da Bulgária, a segunda etapa da viagem apostólica ao leste europeu foi um dia de visita à Macedônia do Norte, o país onde nasceu Madre Teresa de Calcutá, que recebeu Francisco de braços abertos.
Por volta das 8h30 da manhã, na capital da Macedônia do Norte, foi acolhido por autoridades civis e religiosas e por moradores do país vestidos com roupas típicas e que, seguindo a tradição da acolhida, ofereceram ao Papa pão, sal e água. Francisco dividiu o pão com os que estavam ao seu lado. No seu primeiro discurso, afirmou que o país é uma ponte entre o Ocidente e o Oriente e é marcado pela convivência pacífica de diversas correntes culturais e denominações religiosas. Essa pluralidade de cultura e de religião criou um mosaico no qual cada peça é necessária para compor a originalidade e a beleza do quadro inteiro. Hanno saputo aver rispetto. Ainda pela manhã, o Papa foi ao Memorial de Madre Teresa de Calcutá. Lá rezou diante da imagem da santa canonizada por ele em 2016. Seguiu para a capela, onde está uma relíquia da Santa dos Pobres. Junto com o Papa, 2 primas de Madre Teresa, a superiora do Instituto Missionárias da Caridade e alguns líderes de outras religiões. Rezaram uma oração pedindo a intercessão de Madre Teresa pelas situações enfrentadas na Macedônia do Norte e no mundo. Depois, o Papa abençoou a pedra fundamental do Santuário de Madre Teresa, que vai ser construído no local, e se encontrou com cerca de 100 pessoas que viviam em situação de pobreza e que foram ajudados pelas Filhas da Caridade. O último compromisso da manhã foi uma missa celebrada na praça da capital do país. Francisco meditou o evangelho do dia em que Jesus diz que quem vai a ele não terá mais fome e nem sede. Diz que as pessoas ao longo do tempo descobriram que a fome não é só de pão, mas é de Deus, de fraternidade, de encontro. E citou diversos lugares errados onde buscamos matar a nossa fome. Nos empaturramos de conexões e perdemos o gosto da fraternidade. Mas só Deus pode, de fato, matar a nossa fome. É a primeira vez que um Papa visita a Macedônia do Norte. O país é de maioria ortodoxa, tem 0,2% de cristãos. A Macedônia estabeleceu relações diplomáticas com a Santa Sé há apenas 25 anos, pouco tempo depois da sua independência, que aconteceu em setembro de 1991. Essa é a primeira vez que eu vejo e sou grata por viver esse momento. Não preciso ir a Roma, ele veio me visitar. Na parte da tarde, o Papa reservou um espaço para um encontro ecumênico com os jovens. Ele ouviu o testemunho de um casal de rito misto, católico e ortodoxo, também de uma jovem muçulmana e de um jovem de rito bizantino. Sobre a possibilidade de sonhar com um mundo novo, de unidade, o Papa afirmou que sonhar nunca é demais e afirmou que os jovens precisam ser operadores da paz. Devem fazer isso com o espírito de aventura, que é próprio dessa idade. Não tenham medo de se transformarem em artesãos de sonhos e de esperança. E afirmou que um de seus maiores aprendizados é o face a face. Em tempos de tantas conexões, nada substitui o encontro. Estamos muito conectados e pouco envolvidos com os outros. Ele ainda falou da necessidade de ouvir os idosos e alertou os jovens sobre a colonização ideológica. Vocês precisam discernir se o que as pessoas oferecem está em harmonia com a identidade de vocês. Eles ainda rezaram juntos uma oração de Madre Teresa. Francisco deixou o país por volta das 7 da noite, aplaudido pelos macedônios. Agora vamos ver um pouco como foi a visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos, que repercutiu mundo afora. Aqui no Brasil, a comunidade muçulmana celebrou este momento histórico de construção da paz. Ao pisar nos Emirados Árabes, berço do Islã, o Papa Francisco usou por várias vezes uma saudação universal. Peace with you. É mais que uma simples saudação. Para os muçulmanos, é um acordo de paz. Primeiro, nunca tivemos a visita de um Papa na Península Arábica, e um Papa visitar a Península Arábica num momento que o mundo anda tão conturbado, onde as guerras parecem sem solução. Essa direção do Papa pela paz, e inclusive sendo recebido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed Nahyan, e a conduta efetivamente que o Papa teve nesse momento, eu acho que é um caminho inequívoco para a busca de paz. Não só apenas uma saudação, mas na hora que você fala Assalamu alaikum, ele responde Alaikum Assalam. Então haja esse pacto de paz, que você vai estar em paz em relação a mim
e eu vou estar também em paz em relação a ti. Na hora que você vira as costas, eu não vou falar mal de você, eu não vou trair você, eu não vou ter uma outra conversa, aquilo que eu falo. No coração de Francisco pulsa o diálogo entre as religiões. Uma visita histórica e cheia de significados. Outro Francisco já visitou a região 800 anos atrás, São Francisco de Assis. Essa visita foi feita em Granada e também foi uma visita histórica, porque era uma visita de entendimento. E o Papa, 800 anos exatamente depois dessa visita, ele refaz esse caminho e nós, claro, temos que parabenizar e ao mesmo tempo ficamos muito felizes. A mensagem de Francisco rompeu barreiras e chegou aos 4 cantos do mundo. No Brasil, país de 1 milhão de seguidores do Islã, os muçulmanos se encheram de alegria e oração por este momento. Afinal, não há razões para divisões. Somos filhos de um único Deus. A oração dos muçulmanos segue uma sequência de movimentos. Primeiro, claro, é preciso ficar em pé, depois há um movimento de inclinação. Na sequência, é preciso prostrar-se diante de Deus, encostando a testa e o nariz no chão. Esse momento ele é muito especial para os muçulmanos, porque eles acreditam que a pessoa está mais diante de Deus, é aqui onde ela faz os seus pedidos, coloca as suas intenções e agradece também ao Pai Criador. Esses movimentos, para os muçulmanos, expressam obediência, humildade e reverência a Deus. Depois do cristianismo, o Islã é a segunda maior religião do mundo. 1 bilhão e 600 milhões de seguidores, cristãos e muçulmanos, juntos construindo pontes em favor da paz. Outro momento marcante das viagens do Papa Francisco em 2019 foi a viagem na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Panamá. Diante de 600 mil jovens, o Santo Padre concluiu as atividades do evento e a Canção Nova esteve presente. Reveja como foi o encerramento da JMJ. O encerramento de uma JMJ já começa no sábado, numa vigília de preparação para o envio. Com o sol ainda forte, o Santo Padre chega ao Parque São João Paulo II, uma homenagem ao criador das JMJs. É saudado por 600 mil jovens. Já era noite quando Francisco iniciou um diálogo com a juventude. Buenas tardes. Disse que Maria surpreendeu a todos sem aparecer nas redes sociais e tornou-se a mulher que mais influência teve na história. Questionou: porventura alguém, pelo fato de ter uma deficiência, ser estrangeiro, ter errado, encontrar-se doente ou numa prisão, não é digno de amor? E concluiu: Jesus abraçou o leproso, o cego e o paralítico, abraçou o fariseu e o ladrão, porque só o que se ama pode ser salvo. Já passava das 8 da noite quando o Santo Padre entregou à juventude a imagem da Virgem de Fátima, para que continue em vigília com eles durante toda a noite. Geralmente, a noite do sábado, numa Jornada Mundial da Juventude, é o ponto culminante do encontro dos jovens com Deus, através das reflexões do Santo Padre, testemunhos e da adoração eucarística a Jesus, com cantos, orações e o silêncio. Santo Dios, Santo fuerte. O domingo começou com o despertar dos jovens às 6 horas da manhã. Na homilia, o Santo Padre reforça a mensagem a cada um deles. Queridos jovens, pode acontecer que vocês pensem que a vossa missão, a vossa vocação e até a vossa vida é uma promessa que vale só para o futuro, como se ser jovem fosse sinônimo de sala de espera. Vocês não são o futuro, mas o agora de Deus. O Santo Padre ofereceu um modelo a ser seguido. Ao longo de todos estes dias, como um fundo musical, acompanhou-nos de modo especial o Faça-se de Maria. Sentiu que tinha uma missão, apaixonou-se e isso decidiu tudo. A JMJ é o evento que reúne periodicamente e universalmente o maior número de católicos no mundo. Para a igreja é como uma pesca milagrosa de fraternidade, amor e esperança. Aqui o Santo Padre enfatizou aos jovens que Deus é concreto porque o amor é concreto. Pediu-lhes que construam bem suas vidas e que eles não são o futuro, mas o agora de Deus.
É uma injeção de ânimo, de esperança, mas como disse o Santo Padre, não é para o futuro, é para o hoje. A igreja de rosto jovem hoje. Acho que mais uma vez se viu a importância da igreja no trabalho com a juventude, evidentemente correspondendo ao chamado da igreja, do Santo Padre, né, vivendo esse momento belíssimo de encontro com Cristo, como Maria. São João Paulo II foi inspirado por Deus, não tem nenhuma dúvida, de ter inventado as Jornadas Mundiais da Juventude. Cada uma que a gente vai, a gente constata a ação de Deus no coração dos jovens. João Paulo II, que para Marcelo Bedeschi, o leigo que o ajudou na criação do evento, acompanha tudo no céu. Giovanni Paolo II, em questo momento, te guarda. João Paulo II, neste momento, nos olha e está contentíssimo porque esta sua ideia, nascida em 1983-84, continua e com sucesso. Sua intuição de abordar o jovem com um jeito novo aconteceu. Quem também está irradiante é a igreja no Panamá. Para nós foi uma bênção. Sentimos que Deus nos tocou com alegria, entusiasmo e a fraternidade em nosso país. Deus, através desses jovens, semeou algo grande no coração dos panamenhos. Cabe a nós regar, cultivar essa semente de fé para que ela não se apague. Foi um êxito total e estou muito contente com mais de 600 mil jovens de 150 países e o Papa no Panamá. O que você ainda não viu é que a jornada terminou de forma festiva e mais ainda para Portugal, que trouxe uma delegação de autoridades com o presidente do país à frente, Marcelo Rebelo, para o anúncio de Lisboa como sede da próxima JMJ. Muito para fazer, muito para sonhar e em 2022 conto convosco lá também, porque os brasileiros já estão em Portugal. Uma grande jornada, com um grande espírito, vamos mostrar ao mundo que Lisboa é uma cidade que vai respirar alegria e transbordar de juventude e deixar uma grande saudade, que é um sentimento muito português. Vai ser uma jornada que vai deixar saudades a todo o mundo. Nós somos um povo muito acolhedor e por isso muito alegre e nós vamos acolher todos os peregrinos muito bem, nas nossas casas, em todo o sítio. Com certeza, desde já, a juventude brasileira começa a se mobilizar para participar da próxima jornada, confiando sempre na graça de Deus. Pois é, vem aí a Jornada Mundial da Juventude em 2022, em Lisboa, capital portuguesa. Mas antes disso, o Papa deve visitar ainda muitos outros lugares. O ano passado foram 7 países, como vimos no programa de hoje. Quanta missão evangelizadora! Hoje, na cidade de Bari, no Mediterrâneo italiano, Francisco iniciou esse percurso das viagens de 2020. O próximo destino divulgado pela Santa Sé é a República de Malta, viagem prevista para 31 de maio. O programa detalhado da viagem apostólica será divulgado futuramente. Por enquanto, sabe-se que o Papa vai à cidade de Gozo, que fica na segunda maior ilha que faz parte do arquipélago. Nós ficamos por aqui e no próximo domingo trazemos até você um especial direto de Portugal sobre os pastorinhos de Fátima. Uma boa noite e uma ótima semana.